Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Dário Alencar, da disciplina de Geografia, com vocês aqui no TV Escola Jaboatão. O tema da nossa aula de hoje é regionalização Ásia, regionalização, diversidade física e uso da terra. Tamo junto? Simbora? Vamos lá? Então, a regionalização da Ásia, ela pode ser feita de diversas formas. Uma delas, a gente observa aqui, é essa divisão em posicionamento, né, que a gente chama a Ásia Setentrional, os países do Cáucaso, Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia de Sudeste, Ásia Oriental, Ásia Oriente Médio ou Ásia Ocidental. Então, veja bem, um dos pontos interessantes dessa regionalização é que ela é, né, na visão eurocêntrica. Ela foi regionalizada, essa parte aqui, ó, da Ásia Oriental, como Extremo Oriente. Né? E na visão eurocêntrica, a Turquia corresponde ao chamado Oriente Próximo. Ok? Então aí tem essa regionalização. Bom, mas dando seguimento, a gente vai ver uma pincelada bem rápida sobre os aspectos naturais do continente asiático. Pessoal, com relação à vegetação, primeira coisa para a gente lembrar que vegetação e clima formam um binômio inseparável. Então, naturalmente, algumas condições da vegetação, elas são, em parte, definidas pelas questões climáticas. Mas vamos lá, quais são as vegetações que a gente encontra no continente asiático? Tundra e floresta de conífera, isso aí em altas latitudes, até porque a relação com o clima. A gente encontra estepes e vegetação de deserto em regiões, de pouca umidade, naturalmente tudo a ver, observem a questão do deserto com a condição dessa vegetação, florestas temperadas e subtropicais nas médias latitudes, isso porque em condições de médias latitudes, né, a gente tem esse tipo de vegetação temperada, e por fim as chamadas florestas equatoriais e tropicais nas regiões de baixas latitudes, ou seja, mais próximas à linha do Equador, na qual as condições climáticas são bastante diferenciadas e, por fim, né, condizem com essa realidade das florestas equatoriais. Bom, a gente tem aqui basicamente a localização ou a distribuição dessa vegetação, né, pelo continente. Então, conforme a gente viu anteriormente, tundra e vegetação de montanha, a gente tem floresta temperada de coníferas, pradarias, vegetação mediterrânea, semideserto, estepe, deserto, savana, floresta equatorial ou tropical também. Então está aí um mapa contendo a distribuição no espaço do continente asiático. Bom, seguindo adiante, a gente tem a questão do clima, né? O território asiático ele se estende das regiões de alta latitude até as de baixa latitude. Fato que, associado a outros fatores, explica a diversidade de tipos de clima. Só relembrando que os fatores climáticos eles são diversos, né? Entre eles a gente tem a questão da continentalidade, maritimidade, né? A gente tem também a questão do próprio relevo da altitude, né? A topografia, a gente tem, e também, né, vários outros elementos, né, como, por exemplo, a gente tem, no caso do continente asiático, a gente tem um espaço que é entendido como Ásia de monções, ou seja, a relação com os ventos e, na verdade, a relação entre a temperatura do oceano e a temperatura da Terra. Mas isso é assunto para outro momento, beleza? Bom, então, a gente tem aqui, na verdade, a distribuição do clima, esse mapa mostra essa distribuição climática, né, pelo continente asiático. Então, a gente tem polar ou glacial, a gente tem temperado, né, continental, a gente tem temperado oceânico, a gente tem mediterrâneo, tem o equatorial também, tem o de montanha, né, com a variação de acordo com a latitude e longitude, naturalmente, e a gente tem também o tropical, o desértico e o semiárido. Então, observe tudo isso aí dentro do espaço, né, asiático. E isso, conforme a gente havia comentado anteriormente, tem muito a ver com esses fatores que contribuem para essas condições. Beleza? E também, naturalmente, os próprios elementos climáticos. Ok? Vamos lá. Então, continuando, e a questão também, né, do relevo, é outro aspecto natural do continente asiático.
Ela apresenta diversas formas de relevo, com destaque para os extensos e elevados planaltos e as grandes planícies. Destacamos os planaltos do Pamir e do Tibete, né, as planícies da Sibéria e a Indo-Gangética. Além dessas unidades geomorfológicas, a gente destaca também a questão da própria cordilheira do Himalaia, né? Quando falo dessas unidades geomorfológicas, me refiro a planalto e planície, né? Então, destacam-se ainda a cordilheira do Himalaia e as depressões dos mares de Aral, Cáspio e Morto. Então, observe, a gente tem, né, várias unidades geomorfológicas do planalto à depressão, beleza? E aí a depressão, quando a gente fala do Mar Morto, é a maior depressão do mundo. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, aqui está essa distribuição do relevo, né? O planalto está aqui as altas montanhas, terras baixas, bacias sedimentares e depressões e as terras altas. Uma classificação bastante genérica, né? Mas aí no mapa a gente tem a própria distribuição em si, do planalto da Sibéria, planície da Sibéria, né? O planalto do Irã, do Himalaia, beleza? Então, próximo ponto, na verdade, são os rios. A gente vai falar muito rapidamente, né? A gente destacam-se os rios Lena, Ob, Yenisei, né? O Brahmaputra, o Ganges, o Indo, Yangtze, o Huanghe, Mekong, Tigres e Eufrates. São diversos rios, né? Faz parte da hidrografia do continente asiático, e que em alguns momentos, como por exemplo, quando falávamos na questão do continente europeu, nos referíamos a uma parte, aliás, quando falávamos sobre a Rússia, a gente falava um pouco, citavam alguns desses rios aí, beleza? Então, só relembrando que a Rússia, né, ela tem uma parte no continente asiático e tem uma parte no continente europeu. Tá massa? Simbora, vamos para frente. Então, a gente tem aqui a questão do uso da terra, né, que são diversos usos. A gente tem essa distribuição de acordo com condições tanto de relevo quanto também, né, de clima. Então a gente tem uso da terra em zona rochosa, glacial, no final das contas ela é improdutiva até um certo momento. A gente tem zonas de floresta, floresta pluvial tropical. A gente tem campos e pastagens, tem áreas cultivadas, né? E esse mapa começa a demonstrar exatamente os muitos usos da terra que a gente tem no espaço do continente asiático. Então a gente tem estepe, deserto ou semideserto, zona pantanosa sujeita a inundação, a gente tem área de savana, tem áreas de pesca e criação de gado, né? Zona de grande pesca, zona de menor pesca, área de criação de gado, e a gente tem os diversos cultivos, por exemplo, milho, o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar, beterraba açucareira, maçã, entre outros produtos, certo? E por fim, né, a nossa aula de hoje ela se encerra, né, como sempre, com o chamado desafio. E aí o desafio é o seguinte: você vai pesquisar e escrever em seu caderno a localização e as características das principais bacias hidrográficas do continente asiático. Beleza, pessoal? Tamo junto. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá massa? Um grande abraço. Que Deus abençoe.